Nós vamos hoje dar continuidade ao tema da mente. Nós temos falado sobre a mente, hoje é a parte 2. Vamos, então, tratar de conhecer um pouco melhor, para compreendermos como melhor fazer escolhas. Então, eu gosto de sempre lembrar a todos que não foram os mais fortes, e sim os mais criativos e compassivos que abriram essa gigante trilha de sucesso para a nossa caminhada evolutiva até aqui. A capacidade da mente humana de perceber o mundo, de interagir de forma criativa com o meio, estar consciente especialmente do quanto essa relação nos molda e renova, é algo extraordinário e único mesmo. Foram mapeados recentemente 267 genes encontrados apenas em humanos modernos, responsáveis por uma rede especial no cérebro, é a chamada rede cerebral da consciência de si. Essa investigação mostrou que esses genes só foram selecionados, eles poderiam nunca terem sido selecionados e expressos, mas eles foram selecionados e expressos por uma razão muito, muito particular, porque eles estavam ligados diretamente à criatividade humana, e essa criatividade direcionada a uma vida mais longa e saudável, uma vida menos belicosa, mais social e altruísta. Então, foram essas qualidades, ou esse contorno que fez com que a gente selecionasse esses genes e o expressasse. Foi isso, por exemplo, que permitiu que o Homo sapiens protegesse seus filhos, os seus netos, outros membros da sua comunidade, submetida sempre, vocês hão de se lembrar, a uma seleção, a um ambiente muito inóspito, muito fustigante e bastante instável. Então, os amantes da violência como recurso da seleção natural, e eles são muitos por aí, que me desculpem, mas a cooperação foi e é a chave para o nosso sucesso até então, o nosso sucesso evolutivo. Vamos entender um pouco mais de perto esses atributos da mente e como que isso foi possível? Então, vocês se lembram que a gente tem dito que a mente pode ser e precisa ser bem compreendida, porque quando nós entendemos o seu funcionamento com base nessas suas capacidades, ou como eu tenho chamado de atributos, fica muito mais fácil nós lidarmos com a nossa mente. Nós mapeamos 5 atributos, dos quais os 2 primeiros a gente já cobriu, que é a auto-organização e o processamento da informação. Hoje, nós vamos falar sobre a experiência subjetiva, a criação de novas realidades, e o último episódio nós vamos tratar da consciência e das escolhas. Então, no artigo anterior, eu acho que se você não se lembra, está chegando hoje, dá uma olhada nos podcasts ou no blog anterior, que está lá no meu site, para você se inteirar, ou mesmo no YouTube, para você se inteirar do tema. Então, vamos lá a esse novo atributo de hoje, que é a experiência subjetiva. Olha só, se eu e você fôssemos colocados diante de uma mesma situação, eu presumo que o nosso entendimento sobre aquela questão seria bem diferente. Eu vou mais longe, eu digo que quanto mais diferentes forem as nossas visões de mundo e a nossa bagagem emocional, mais distinta será a nossa visão daquela situação. O mundo interno, que é constituído por emoções, por pensamentos, pelo conhecimento, pelas fantasias, pelas crenças, não se esqueçam delas, e a nossa memória, eles moldam a nossa experiência subjetiva. A subjetividade é o resultado realmente da maneira como percebemos o mundo à nossa volta e a nós mesmos nele. E a gente vai criar, a partir disso, um conhecimento sobre nós e o mundo, um ponto de vista, um sentimento sobre nós e sobre o mundo. E nessa perspectiva, a subjetividade está intimamente associada à visão de mundo, que, por sua vez, está submetida às crenças, e, por assim dizer, ela mantém uma relação direta com o ambiente social, com a cultura, com o gênero, com a sexualidade de uma determinada pessoa, meu e o seu, a minha pessoa e a sua pessoa, e de todos. Então, essa relação influencia tanto na construção de uma identidade nossa, quanto na compreensão daquilo que nos cerca. A percepção cria conhecimento e cria também muitos vieses, né? Bom, pense junto comigo. Aqui no podcast você não tem a figura, mas se você for lá no YouTube e puder olhar, você vai ver uma figura que eu coloquei lá, que são 2 pessoas olhando para
uns pedaços de lenhas e uma pessoa determinada vê 4 lenhas e a outra vê 3. Então, é interessante depois dar uma olhadinha nisso. Então, pense comigo, uma mesma realidade, ela pode ser percebida e compreendida de modo completamente diferente por diferentes pessoas que a contemplem. E isso é algo que nos parece simplesmente real, por exemplo, quando eu olho para alguma coisa e vejo algo, e o outro olha para a mesma coisa e vê algo completamente diferente, isso pode ser rico e tenso ao mesmo tempo. Porque a verdade que nós queremos tanto que seja a que nós estamos sentindo, olhando, vendo, percebendo, essa é a nossa verdade. Portanto, a gente quer que aquilo seja porque aquilo é para nós. Mas exatamente aquela mesma realidade pode ser sentida, percebida, vista e, portanto, admirada e querida por uma outra pessoa, justamente porque é para aquela pessoa. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, isso é rico e tenso ao mesmo tempo, porque cria uma diferença de observação e uma diferença de apreensão daquilo que é o real. Então, nossa subjetividade, ela pode ser, e ela é autorreflexiva e autorreferente. O que quer dizer isso? Isso, quando eu olho para uma realidade e ela me permite uma explicação coerente, quando eu abordo aquilo e eu tenho uma explicação coerente, baseado, obviamente, nas minhas crenças, é coerente com aquilo que eu acredito e com as minhas motivações, essa realidade vai ser, eu a reflito em mim, é o que eu vejo, e eu a referencio em mim. Então, aquilo que eu, dessa maneira, vejo, eu quero que seja o real, e na maioria das vezes eu declaro que aquilo é o real, é a realidade, é a verdade. Esse fato pode ampliar não só as diferenças sobre o meu ponto de vista e o seu ponto de vista, mas também gerar muitos tipos de conflitos na nossa vida, porque ele oferece verdades diferentes para uma mesma realidade. E cada um que a defende aquela determinada visão com muito entusiasmo, com muita certeza. Eu penso que, digamos, a salvação da lavoura está justamente em saber que a subjetividade também pode ser contextual. Então, quando alguém articula o seu ponto de vista e a outra pessoa concorda ou discorda, mas ainda assim essa pessoa oferece um espaço para que as outras opiniões diferentes sejam também expostas com a ajuda de outros elementos que se interrelacionam e por isso explicariam a situação de um modo um pouco mais amplo, a subjetividade se torna contextual. Então, a inclusão de um campo um pouquinho maior dentro do qual os diferentes pontos de vista emergem e se explicam, ele tanto amplia a compreensão daquilo que eu estou vendo como real, quanto ajuda na construção de um conhecimento um pouco mais abrangente. É como se colocasse em dúvida boa aquilo que eu tenho certeza que é verdade. E essa qualidade, ela é absolutamente mágica e nós humanos podemos usá-la porque nossa mente pode ver além. Ela vai além e cria, assim, novos cenários, novas possibilidades e, portanto, novas realidades. Então, nesse sentido, vamos entrar no segundo atributo de hoje, que é a criação de novas realidades. Olha só, recentemente me caiu na mão um artigo do Museu Americano de História Natural, que publicou em 2021 um trabalho do Robert Cloninger, um psiquiatra e geneticista da Universidade de Washington. E esse cara, esse médico, estudou genética da criatividade humana, muito interessante. E o trabalho do Cloninger, ele identificou 972 genes que regulam a expressão gênica da personalidade humana, distribuídos em 3 grandes redes de aprendizado e de memória. Então, prestem atenção. A primeira rede regula a reatividade emocional. Então, são os meus impulsos emocionais, a minha disposição para aprender, o meu apego àquilo que eu compreendo ou não compreendo, a minha capacidade de resolver conflitos. Essa é a primeira rede que surgiu em macacos há cerca de 40 milhões de anos. A segunda rede neural de aprendizado e memória
ela regula o autocontrole intencional, é quando eu quero me controlar e consigo me controlar, e para que haja uma cooperação em benefício mútuo. Essa rede surgiu há pouco menos de 2 milhões de anos. E a terceira rede, responsável pela consciência de si e pela criatividade, surgiu apenas há 100 mil anos atrás. Então, vê que é bem recente. Em um outro estudo dessa mesma equipe, bem mais recente, eles descobriram que dessa rede neural responsável pela consciência, 267 genes só existiam, só foram ativados e só, então, se expressaram em chamados humanos modernos. E isso é importante. Esses genes foram selecionados, como eu disse anteriormente, justamente porque ele permitiu que nós saíssemos da vida belicosa, violenta, para garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência das nossas comunidades, e passamos a viver mais em cooperação, em meio social, de forma mais altruísta, e isso é que permitiu que nós aumentássemos a nossa longevidade e vivêssemos mais tempo com mais saúde. Então, esse homem moderno chamado Homo sapiens, ele só sobreviveu por causa disso. E aqui nós estamos hoje, né, afortunados e felizes, e com toda razão, porque tinha tudo para dar errado e até agora funcionou. Então, nós chegamos até aqui graças à nossa criatividade, ao espírito de cooperação dos nossos ancestrais, que foram nos legando geneticamente essa predisposição. Então, associado aos genes que nos deram uma larga vantagem na cocriação e na recriação das nossas vidas, a mente humana teve e terá sempre um papel assim de enorme destaque nesse processo. Se a mente humana não tivesse a sua capacidade nata de projetar intenções e sonhos num tempo e num espaço futuro, nós não estaríamos aqui nem para sentir a miséria do que teria sido o nosso fracasso evolutivo. Então, vejam só, se de um lado a gente tem uma capacidade de sonhar, e essa capacidade de sonhar nos deu muita vantagem, uma vantagem considerável, ela pode também, e atenção, né, é importante dizer isso, ser a razão pela qual nós podemos nos destruir. Esse poder de sonhar, esse poder da mente de ir além, ele requer todo cuidado. A projeção é uma das mais poderosas qualidades psicológicas e emocionais de um ser humano, feita a partir da mente. Poemas, canções, histórias, artes, são todas criadas com a permissão que nós damos a um desejo, ou a permissão que nós damos a um não desejo, um nada, e dali surge algo que foi criado a partir disso. Então, tanto um quanto o outro são estados mentais que oferecem caminhos criativos, ou seja, tanto quando eu desejo algo e projeto isso no tempo e no espaço, ou quando eu me coloco naquela contemplação e daquele nada, algo surge também criativo. Então, quando desejamos e projetamos uma intenção, o nosso corpo e a nossa mente se organizam todos, eles mobilizam força para uma ação que vai permitir a criação. Contudo, é também muito verdadeiro que, dependendo do nosso estado emocional e mental, nós podemos criar tais realidades tão inóspitas e fustigantes o suficiente para a nossa própria destruição. Então, a consciência, que é o último atributo da mente que nós vamos falar no próximo episódio, é que pode oferecer uma espécie de modulação dessa força criativa. E essa modulação vai ser feita sem perturbar o poder em si da força criativa. Fazer escolhas é realmente um exercício bastante difícil, mas ele é possível com o uso da consciência. E é isso que nós vamos falar no próximo episódio. Então, até lá.